são muitos fatores elencados aqui nesse começo de pós-jogo que deixam clara a preocupação com o momento, né? Porque estamos falando de uma derrota para um time que venceu 2 vezes desde o fim de julho até agora no Campeonato Brasileiro. De um Galo que desde 2010 não atingia a marca de ficar 4 jogos seguidos sem fazer um gol. E aí, nesse meio do caminho, teve Flamengo reserva, teve o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, teve o lanterna do campeonato, o Atlético Goianiense. 7 jogos seguidos sem vitória. E no Campeonato Brasileiro também, e aí com titular ou sem titular, é um Galo que não vem vencendo, não vem empolgando, e hoje o goleiro adversário contratou o sócio torcedor VIP do Atlético Paranaense, né? Ficou no campo assistindo o jogo. O que dizer sobre hoje e sobre o momento, Edu? É preocupante, né, Cirilo? Porque quando o Atlético usava a equipe principal no Campeonato Brasileiro, ele fazia bons jogos, conquistava vitórias. Os 2 contra o Grêmio, por exemplo, a última vitória como mandante, a última como visitante. Foram com o time principal, o Atlético foi lá, venceu, apesar de toda a dificuldade. Nas Copas, fazendo bons jogos, jogos seguros, jogando fora de casa sem sofrer gols, decidindo em Belo Horizonte. Quando o contrário, conseguindo buscar o resultado que precisava fora, aconteceu contra o Vasco, aconteceu contra o River. Mas o que preocupa é que coletiva e individualmente a equipe não está funcionando, né? Quando coletivamente não funcionava, individualmente algumas peças apareciam, decidiam o jogo. Hulk, Paulinho, o próprio Scarpa, o Arana. Ninguém vem decidindo. E o Atlético tem aí 14 dias para se reinventar. E é para se reinventar em todos os aspectos. Coletivamente, individualmente, mentalmente, psicologicamente, animicamente. Tá tudo ruim, cara. Você não consegue tirar nada. Ó, perdeu o jogo, mas fez isso aqui bem, não teve. Perdeu o jogo, mas o goleiro adversário trabalhou muito. Não teve. Perdeu o jogo, mas foi um jogo muito equilibrado, o Everson praticamente não trabalhou. Não foi assim. Então, cara, preocupa, últimos 10 jogos, 1 vitória. E a gente tá falando de Copa, de Campeonato Brasileiro, de Copas, né? De Campeonato Brasileiro. Se você aumentar para os últimos 20 jogos, são 6 vitórias, 9 derrotas e 5 empates. Você ampliar para os últimos 30 jogos, são 10 vitórias, 11 derrotas, 9 empates. Muitas derrotas com time reserva, sim, justifica? Claro que justifica. Só que a gente tem que olhar momento. Nós estamos há 2 semanas da final da Copa Libertadores e o momento do Atlético é péssimo. Talvez se aproxime daquele momento da Copa América, quando tinha desculpa, quando tinha justificativa. Muitos jogadores lesionados e jogadores convocados. O Everson, estava todo mundo em campo, Davidson, e o Atlético não incomodou o goleiro adversário. Então você analisa momento. O momento do Atlético preocupa muito, porque dentro de campo não funciona, com reservas não funciona, com titular não funciona, completo não funciona, com poucos desfalques não funciona, quando faz substituição não funciona, contra adversário forte não funciona e contra adversário fraco também não. O Atlético perdeu do Atlético Goianiense e do Atlético Paranaense, 2 dos piores times do Campeonato Brasileiro. E aí, Cirilo, acho que pouco importa quantos titulares estavam em campo ou não. O Atlético tinha jogadores nos 2 jogos suficientes para jogar bem. Não estou falando nem vencer. Para jogar bem. E o Atlético não venceu e não jogou bem nenhum dos 2 jogos. Então, dentro do clube precisa se detectar urgentemente o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Eu entendo o Milito vir ao microfone e falar da parte física. Nós questionamos e falamos, abordamos esse assunto antes. O Atlético é o único time do Brasil que vai jogar todos os jogos da temporada, que tinha disponíveis para jogar. Tem jogador que completou 61 jogos hoje, o Scarpa, outros 56, outros 54. Fisicamente, tem queda? É justificável, mas tecnicamente a queda também. Pode ser consequência da queda física? Pode, mas todo mundo, cara. Só tem um jogador hoje que se destaca. É o Everson. Esse está entregando individualmente, e muito. Chega no melhor momento da temporada, né? Aliás, não fosse ele, talvez a coisa pudesse ser pior em termos de placar, de resultados também. No seu voto você deu indicativo sobre o que isso significa, né? Se o goleiro está sendo melhor em campo toda hora. O Everson não foi o melhor hoje. O melhor hoje foi o Coelho. Sim. Mas o meu voto foi no Everson para dizer que o melhor do Atlético foi o goleiro de novo. Então fica esse alerta. O Everson o melhor hoje, foi o melhor no jogo do Maracanã contra o Flamengo, foi o melhor no jogo da Arena MRV contra o Flamengo, foi o melhor em Buenos Aires contra o River Plate. Lá o resultado serviu. Mas, cara,
é preocupante. O momento não é bom. Eu fiz um recorte aqui de 2013, cara. Do Atlético de 2013, dos 12 jogos que antecederam a final da Libertadores. E aí tem um aspecto muito diferente, né? A Libertadores lá era jogada de maneira diferente, era no primeiro semestre. Tivemos uma pausa para Copa das Confederações, mas no recorte dos 12 jogos que antecederam a decisão da Libertadores, lá em 2013, o Galo oscilou. Foram 4 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Pouco mais de 40% de aproveitamento. Isso é muito melhor do que agora, né? E tinha aspectos diferentes. Não tinha Copa do Brasil naquela época. Mentalmente era mais fácil de trabalhar, só que você tinha uma final ali pela frente. Então é bom você trazer em outra época aspectos parecidos, semelhantes com o atual. E para piorar, o adversário da final da Libertadores não vive um momento ruim, pelo contrário. Ele está jogando em altíssimo nível, vencendo jogos, disputando o título do Campeonato Brasileiro, com jogadores convocados, sendo titulares da seleção. No momento de lua de mel, torcida, time de futebol, é exatamente o contrário do que acontece com o Atlético. Isso transforma a temporada num fracasso? De forma alguma. A temporada do Brasil foi para a final, Copa da Libertadores está na final e Campeonato Brasileiro está muito mal. Ele fracassa em um campeonato na temporada. Nos outros 3, ele vai muito bem, obrigado. E está muito próximo, pelo menos a um jogo e a uma vitória ou a um empate, da maior conquista do continente. Só que, pelo rendimento, ele está muito distante nesse momento dessa conquista. O rendimento do Atlético, o desempenho é ruim. E para piorar é o desempenho coletivo e o desempenho individual. Isso pode mudar lá? É um jogo só no dia 30? Claro. No dia 30 o Botafogo pode não tá numa tarde boa, o Atlético pode evoluir e tem capacidade para isso. Jogo único, né? Já mostrou na temporada que tem capacidade para isso. O Atlético já jogou muito mais, mas muito mais do que está jogando. A gente já viu jogos do Atlético excelentes. Para não ir muito longe, River Plate e Fluminense. E o próprio Vasco também, pelas Copas do Brasil e Libertadores. Foram jogos excelentes do Atlético. Mas o momento não tem disso. Então, é questionar o Milito na coletiva, o que está acontecendo, se há detecção de algo mental, se os jogadores estão muito focados no dia 30, muito preocupados e não conseguem focar, não conseguem concentrar no Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer, pode. Individualmente questionar os atletas na zona mista, nas entrevistas do dia a dia, o que está acontecendo, por que individualmente muitos deles estão muito longe do que podem entregar. Então os questionamentos são muitos a serem feitos. Dá tempo para mudar isso, Cirilo. O Atlético tem 2 semanas para se reinventar, para conversar, para trabalhar, para você se recuperar mentalmente. As vitórias ajudam muito, mas elas não estão vindo. Pelo contrário, o atleta está perdendo jogos, está com desempenho ruim nos jogos. Então é conversa, é trabalho, é cabeça no lugar. O Atlético tem um psicólogo do esporte, são poucas as equipes que têm isso no Brasil, que veio com o Milito. Esse cara precisa trabalhar bem também, porque eu acho que a parte mental está pesando muito. Tem muita gente boa jogando mal. E tem um time que já jogou muito bem jogando mal. O Galo tem que atacar nessas 2 semanas que antecedem a final da Copa Libertadores.